Olá, sou a professora Elise e a nossa aula de hoje é sobre o ciclo celular. O ciclo celular é todo o espaço de tempo entre a origem da célula e o momento que ela se divide em duas. Então, envolve todos os processos, todas as reações químicas, todo o trabalho celular, desde o momento em que ela surgiu até o momento em que ela se dividir. Por exemplo, quando ocorre a fecundação, forma-se uma célula chamada célula ovo ou zigoto. Essa célula vai passar por alguns processos, por alguns eventos, até que ela se divide em duas, encerrando assim o seu ciclo celular. Mas iniciou-se aí o ciclo celular de duas novas células, que vai também passar pelo processo de preparação, se dividir em duas e assim sucessivamente. Então, a gente pode dividir esse período, esse ciclo celular, ou seja, a vida da célula, em duas etapas, a intérfase e a divisão celular. Para compreender melhor esses processos, é ideal a gente relembrar alguns conceitos relacionados ao núcleo celular. Então, que conceitos são esses? Primeira coisa, a gente tem que lembrar o que é o núcleo celular. Eu posso considerar como núcleo da célula o seu material genético. Mas nós não podemos esquecer que as células são classificadas em células eucariontes e células procariontes. Em uma célula eucarionte, além de ter organelas membranosas, o material genético também está protegido pela carioteca. Carioteca é o quê? Essa proteção do material genético. É um envoltório nuclear que é formado por quê? Por duas membranas lipoproteicas e que também apresenta poros aqui. Para que servem esses poros? Esses poros servem para a entrada ou saída de substâncias. Por exemplo, o RNA ele é produzido a partir do DNA, só que ele precisa migrar para o citoplasma para fabricar proteínas. Então, tem sempre essa troca de substâncias. O que mais que eu vou encontrar dentro do núcleo? Dentro do núcleo, eu vou encontrar o nucleolo. A gente sabe que o nucleolo é extremamente importante na fabricação dos ribossomos, ele é responsável por isso. Mas do que ele é feito? A partir do que ele é feito? O nucleolo é produzido pelo DNA, pelo material genético. Ele é composto basicamente de RNA ribossômico. Então, ele é construído constantemente. Então, essa é a estrutura celular que a gente tem. E é lógico, não podia ficar de fora o material genético que está guardado aí dentro. O material genético é o nosso DNA. Só que a gente costuma encontrar termos diferentes para se referir ao material genético. Eu posso encontrar o termo cromatina ou o termo cromossomo. Qual que é a diferença entre esses termos? É a aparência, simplesmente isso. Quando eu falo que o meu material genético está no formato de cromatina, significa o quê? Que esse material genético está organizado em fios longos e finos, de uma forma que eles ficam tão embolados entre si que eu não consigo distinguir aonde começa um e termina o outro. Quando eu falo que está na aparência de cromossomo, significa o quê? Significa que ele já está mais curto e grosso. É a mesma cromatina, só que o que ela fez? Ela foi se enrolando em torno de si mesma e foi ficando mais curta e mais grossa. A gente pode comparar isso com um fio de telefone. Se a gente pegar o fio de telefone e esticar, eu tenho a cromatina, fina e comprida. Quando eu solto, ela vai se enrolando, ficando mais curta e grossa, cromossomo. Então, é o material genético, porém a aparência que vai ser diferente. Na intérfase, o nosso material genético está sempre na forma de cromatina. Então, vamos entender agora o que é a intérfase. A intérfase é o período entre uma divisão celular e outra. Aí a gente pensa assim, nossa, mas as células se dividem constantemente. Não. A maior parte da vida da célula é em intérfase, com exceção das células embrionárias. Existem células que se dividem, por exemplo, a cada 24 horas. Outras células vão se dividir uma vez por semana, digamos assim. Então, o que acontece? A maior parte da vida, ela está em intérfase, ela está trabalhando, produzindo proteína, produzindo RNA, produzindo os hormônios, ela está em atividade celular. Somente por 1 hora é o tempo médio que a célula gasta para se dividir. Então, se a célula tem um ciclo celular de um dia, ou seja, se ela se divide a cada 24 horas, significa o quê? Que 23 horas ela tem para a intérfase e mais ou menos 1 hora para a divisão celular. Agora, como que essa intérfase se organiza? Nós temos alguns períodos marcantes na intérfase que a gente chama de G1, S e G2. No período G1, é o período em que a célula está em grande atividade, está produzindo bastante RNA, produzindo bastante proteína. É o período que antecede a duplicação do DNA, que é o período S.
Então, sempre que chega no período S, é feita uma cópia de todo o material genético. Isso é essencial, por quê? Porque essa célula vai se dividir depois. Antes ela se dividir, eu tenho que duplicar o material genético. Na fase G2, continua tendo síntese de proteína, mas o principal evento da fase G2 é a duplicação do centríolo, que é um fator também extremamente importante na separação dos cromossomos lá na divisão celular. Então, aqui para a gente visualizar bem, o que está representando nessa imagem? Nós temos aqui a representação de um núcleo de uma célula eucarionte, né, a carioteca, o nucleolo, e o material genético aqui na forma de cromatina. Quando chega no período S da intérfase, o que vai acontecer? Essa cromatina vai duplicar. Então, a gente pode observar aqui que apareceu uma nova fita em azul, ou seja, uma cópia de cada cromatina aqui. Essas cromatinas vão ficar unidas, são as cromátides irmãs. Então, quando eu falo cromátide irmã, eu estou querendo dizer o quê? Que eu tenho uma cromatina original unida à sua cópia. Terminando esse processo de duplicação, a célula vai passar por alguns processos de checagem. Ela poderia já entrar em divisão celular, mas como podem acontecer erros, existem alguns pontos de checagem aí. Então, nesses pontos de checagem, o ciclo celular ele pode ser interrompido. Então, chegou, por exemplo, no final da fase G1, a célula para, dá uma olhadinha, vê se deu tudo certo, se recebeu todos os ingredientes já necessários para que ela se divida, se ela já cresceu o tanto que ela tinha que crescer. Se está tudo certinho, ela passa para a fase seguinte, que é a fase S. Passa pela fase S, duplica o DNA, vai para a fase G2. No finalzinho da fase G2, para de novo para dar uma verificada. Vai verificar o quê? Verificar se duplicou todos os cromossomos. Está tudo certinho, duplicaram todos, não está faltando nenhum, não tem nenhum a mais. Se tiver tudo certo, ótimo, passa para frente e vai dividir. Se tiver alguma coisa errada, para. Para quê? Ela vai tentar consertar os erros, se for possível, conserta e segue adiante com a divisão celular. Se não for possível consertar esses erros, a célula vai entrar em apoptose. O que é apoptose? A apoptose é uma série de eventos que acontecem que acabam levando a célula à morte. Ou seja, chegou no ponto de checagem, tem algum erro? Tenta consertar. Se der, beleza. Se não der, mata. Porque não pode ficar passando informação errada para a célula filha. É lógico que acaba escapando alguns erros aí, mas é uma maneira que o organismo tem de tentar minimizar esses erros. Terminou tudo certinho na intérfase, a célula pode entrar em divisão celular. Existem dois tipos básicos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Embora nessa videoaula a gente vá se ater ao estudo da mitose, nós vamos ver aqui de uma maneira bem breve a diferença entre mitose e meiose. Então, a mitose é uma divisão equacional. Por que é uma divisão equacional? Porque a célula-mãe tem um número de cromossomos que vai ser mantido nas células filhas. Então, se a célula-mãe é diploide, as células filhas também serão. Se essa célula diploide tem 10 cromossomos, as células filhas também terão 10 cromossomos. Matematicamente, isso é impossível. Você pegar 10 cromossomos, dividir por 2 e continuar tendo 10 em cada um. Então, por que precisa acontecer mesmo a intérfase? Para duplicar o material genético. Porque era 10 cromossomos na célula original, passou pela intérfase, duplicou, passaram a ser 20 cromossomos. Dividiu, então, ficou 10 cromossomos para cada lado. Essa é a mitose. É uma divisão essencial, por exemplo, para o nosso crescimento, para a recuperação de partes lesionadas do corpo, para a reposição de células que morreram. Então, é uma atividade constante. Nosso corpo tem células sofrendo mitose. Né? Algumas células sofrem mitose com maior frequência, outras com menor frequência. Já a meiose é uma divisão reducional, especialmente a meiose 1. Então, aqui atentem ao detalhe que na meiose eu tenho meiose 1 e meiose 2. Passa por duas divisões aqui. Na primeira meiose é um processo reducional. Por quê? Porque a célula-mãe tinha 2N, ou seja, ela era diploide. Quando ela se divide, a célula filha só tem metade. Reduziu ao meio o número de cromossomos. Então, se aqui eram 10 cromossomos, cada célula filha ficou com 5. Isso na meiose 1, ou seja, reduziu o número de cromossomos. A meiose 2 ela é bem parecida com a mitose, ela é equacional, vai manter a quantidade de cromossomos.
Para que é utilizada a meiose? A meiose ela acontece em algumas células especiais para produzir gametas ou esporos, ou seja, células reprodutoras. No caso da espécie humana, a meiose acontece para a produção de óvulos e espermatozoides. Então vamos agora estudar a mitose passo a passo. É lógico que, na realidade, a gente não tem etapas muito delimitadas no processo de divisão celular. Mas, didaticamente, a mitose é dividida em 4 fases marcantes para que facilitem o nosso estudo. Essas fases são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A primeira fase é a prófase. Então, o que acontece na prófase? A gente tem que lembrar que ela acabou de sair da intérfase. Na intérfase, o material genético, está na forma de cromatina. Assim que entra na prófase, essa cromatina começa a se condensar e recebe o nome de cromossomo. O que é condensar? É engrossar, enrolar. Isso é importante porque os cromossomos precisam ficar de um jeito que eu consiga separar um do outro depois. Se ele estivesse muito fininho, comprido, enrolado no outro, não tinha como separar. Então, primeira coisa que acontece, os cromossomos começam a se condensar. Isso implica na redução do trabalho do material genético. O material genético não trabalha muito bem na forma de cromossomo. Então, ele vai parar de fabricar RNA. Como ele para de fabricar RNA, para também de produzir o nucleolo. Então, o nucleolo vai sumindo aos poucos durante a prófase. Some o nucleolo e também some a carioteca. A carioteca desintegra, despedaça. E os pedacinhos dela vão ficar no citoplasma ali. Vão ficar soltos ali, dispersos no citoplasma. Tanto os pedacinhos da membrana plasmática, quanto os componentes dos poros da carioteca, Então, só relembrando, desintegra o nucleolo e desintegra a carioteca. Os pedacinhos da carioteca, que é constituído por membrana lipoproteica, vão ficar soltos no citoplasma, assim como os componentes dos poros. Em compensação, começa a formar as fibras do fuso. O que são fibras do fuso? São os filamentos de proteína, né, que são produzidos por quem? Pelo centrosoma, que é onde a gente tem os centríolos. Os centríolos começam a emitir microtúbulos, fios de proteínas que vão de um lado ao outro da célula. Então, a gente tem as fibras do fuso, que são essas que vão em direção aos cromossomos, e também as fibras do áster, que são essas que estão voltadas para a membrana plasmática. Passou por esse processo, eu já entro na segunda fase, que é a metáfase. Na metáfase é quando os cromossomos se condensam ao extremo. Eles terminam de se condensar aqui. É na fase em que eu consigo visualizar nitidamente no microscópio cada um dos cromossomos separadamente. Então, se eu quero fazer um cariótipo, se eu quero contar os cromossomos de uma célula, esse é o momento. Então, eu preciso parar a divisão celular aqui e contar esses cromossomos. Por que isso é importante mesmo? Porque a partir do cariótipo eu posso identificar algumas síndromes, como a síndrome de Down, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, a síndrome de Cri-du-Chat e outras síndromes que a gente conhece, que são síndromes cromossômicas. A partir do momento que esses cromossomos estão condensados, as fibras do fuso, ou seja, os fios de proteína, vão se prender a eles. E conforme eles se prendem a eles, eles vão puxando, puxa para cá, puxa para lá, até que consegue alinhar todos eles no meio da célula, que a gente chama de região equatorial, placa equatorial. É como se fosse a linha do Equador, fica no meio da célula. Tá? Então, a gente chama de placa equatorial essa fileirinha de cromossomos aqui. A gente não pode esquecer que aqui cada cromossomo está ligado à sua cópia. Então, ele é formado por 2 cromátides irmãs. A partir do momento que formou a placa equatorial aqui, eu passo para a segunda fase. A segunda fase é a anáfase, a separação das irmãs. Então, o que vai acontecer? As fibras do fuso, ou seja, os fios de proteína, vão arrastar cada cromátide irmã para um lado da célula, para os polos opostos da célula. Então, os fios de proteína começam a se encurtar e vão separando as cromátides. Aqui a gente tem um esqueminha demonstrando isso, e aqui uma fotomicrografia, ou seja, uma anáfase real. A gente observa bem aqui os fios de proteína que foram corados e as cromátides irmãs. O que eu posso já observar aqui? No início lá da divisão celular, eu tinha uma célula com 4 cromossomos. Se eu for observar aqui, se eu dividir essa célula ao meio, eu tenho 4 cromossomos de cada lado. Ou seja, já tem a mesma quantidade de material genético que a célula
mãe. Então, eu já posso dividir essa célula em duas. Isso é papel da última fase, que é a telófase. A telófase é extremamente simples, ela é o oposto da prófase. Tudo que é desfeito na prófase é refeito na telófase. Tudo que aparece na prófase desaparece na telófase. Então, o que acontece? Aqueles pedacinhos de carioteca que estavam soltos no citoplasma vão começar a se reorganizar, formando novamente a carioteca. O cromossomo começa a descondensar, ou seja, ele começa a afinar de novo. Como ele começa a afinar de novo, ele começa a trabalhar, a fabricar RNA e assim produz o nucleolo novamente. As fibras do fuso vão sumir e daí a gente já pode dividir essa célula em duas, fazer a divisão do citoplasma, de modo que fique um núcleo para cada célula e também um centrossomo ou centríolo para cada célula. Então, revisando aqui, na telófase acontece o quê? Reconstituição da carioteca e do nucleolo, os cromossomos se descondensam e a gente vai dividir o citoplasma dessa célula em dois, ou seja, vai acontecer citocinese. A gente divide a célula em duas. Esse é o processo geral da mitose, mas existem algumas particularidades. Se eu for comparar a mitose de uma célula animal com uma célula vegetal, eu vou observar algumas diferenças. Por exemplo, a gente viu que na mitose apresentada tinha fibra do fuso, fibra do áster. Então, a gente fala o quê? Que nessa divisão a gente tem uma mitose astral, porque tem as fibras do áster, cêntrica, porque tem o centríolo lá no centrossomo, produzindo as fibras do fuso e as fibras do áster, e também que a citocinese é centrípeta. Por que centrípeta? Porque a separação do citoplasma é de fora para dentro, como se fosse um estrangulamento da célula. Já na célula vegetal, eu tenho uma mitose anastral. Por que anastral? Porque não tem fibras do áster. Além disso, também é uma mitose acêntrica, porque a gente não vê centríolo na célula vegetal. E a divisão é centrífuga. Por quê? A célula vegetal tem parede celular. Não tem como eu estrangular uma parede. Então, o que acontece? Essa divisão tem que acontecer de dentro para fora. Então, lá no interior do citoplasma, começam a se formar algumas bolsas de pectina, de lignina, e elas vão se soldando uma na outra, formando uma outra parede celular. Assim, encerrando o processo de mitose. Então, vamos revisar rapidinho aqui. Quando eu falo em mitose, eu tenho 4 fases: prófase, metáfase, anáfase, telófase. Para a gente não esquecer, a gente usa o macete que é prometo a Ana telefonar. Prometo de prófase, metáfase, Ana de anáfase, telefonar de telófase. Essas são as 4 fases e essa é a sequência correta. Então, na prófase acontece o que mesmo? Some carioteca, some nucleolo, forma as fibras do fuso. Na metáfase, o fuso vai fazer o quê? Vai segurar os cromossomos e organizar eles na linha equatorial, no meio da célula. Depois que tiver formado a placa equatorial, os cromossomos estão todos no meio da célula, começa a anáfase, que é o quê? Vamos separar as cromátides irmãs, vai uma para cada lado. Na telófase, a gente vai reorganizar essa célula. Vai fazer o quê? Vai reconstituir a carioteca, reconstituir o nucleolo, descondensar os cromossomos e, por fim, acontecer a citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma. Viram como é simples? Às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade em gravar as fases, gravar o que acontece em cada fase. Então, para ajudar, existem algumas musiquinhas aí, às vezes compostas por alunos, às vezes compostas por professores da área. Então, vocês vão ouvir agora uma musiquinha chamada Mitose Vem Aí, que foi composta por um professor, que vai ajudar vocês a estudarem mais. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Comigo vai, galera! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. A interfase vai preparar e em G1 produz RNA. No sDNA vai duplicar G2 mais proteínas pra tudo começar. E agora não erro mais não. Quer entender como é a divisão?
Se for mitose, 4 fases tem. E pra formar tecido, a mesma sempre vem, a mesma sempre vem. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Eu quero ouvir. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Prófase e os cromossomos já duplicados começam a espiralar. Nucleolo e carioteca vão desaparecer, mas em compensação vai fuso aparecer. Na metáfase é bem legal, tudo na placa equatorial. E a máxima espiralização, centrômeros, no entanto, já se duplicarão, já se duplicarão. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Comigo vai! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Na anáfase já separadas, e as cromátides pros polos são puxadas. E pra ocorrer, portanto, a migração, são as fibras do fuso que se encurtarão. Na telófase pra encerrar, os cromossomos já vão descondensar. Nucleolo e carioteca vão reaparecer. São 2 celulinhas que agora vamos ter, que agora vamos ter. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Vamos lá, moçada! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Mas na meiose é outro papo. De uma célula agora formam 4. São 8 fases pra reprodução. Esporos ou gametas já aparecerão, já aparecerão. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Oba! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. E todo mundo! Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Ei, pra dividir, mitose vem aí, mitose vem aí. Você viu que cada fase tem uma característica legal. Agora é com você, hein? Viram como é fácil estudar biologia? Facinho demais, né? Agora é com vocês, então. Para rever os conteúdos, procurem alguns livros didáticos ou outros materiais. Façam alguns exercícios, alguns testes de vestibular. E assim vocês vão estar craque para fazer qualquer prova aí. Bom estudo para todos, eu espero ter ajudado e até a nossa próxima videoaula.